Queridos e queridas, beleza? Bora para mais um videozinho, né? Pelo menos por enquanto, esse é o último da parte 1. Pode ser que surjam mais coisas, né? Mas pelo menos até o dia 4/3/2021, esse é o último dos vídeos, tá bom? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o número 1. Opa, que está em outro canto, aqui, pronto. O número 1, ou 2, né? 1. Se eu simplesmente voltar aqui, ele é um 1. Lembremos dos outros vídeos que se nós estamos tratando de uma classe, né? A grosso modo, né? A partir do momento que ela é instanciada, né, tratando de a partir de uma classe, desculpa, a partir do momento que ela é instanciada, ela vira um objeto, ok? Concordemos que classes e objetos, eles têm comportamentos. E se fosse simplesmente uma constante, assim como no C, por exemplo, a grosso modo, não tem comportamentos, não tem funções, vamos dizer assim, né? Isso estou falando bem a grosso modo. Concordemos que o número 1, né, não tem, ou 2, ou um 32, ou um 3.4, por exemplo, eles não têm comportamento algum, né? Pelo menos o que nós podemos analisar. Tanto que se eu vier aqui 3 e eu colocar, sei lá, uma função, vamos dizer assim, churros, e eu coloco isso aqui, ele vai reclamar, né? Porque está falando que a sintaxe está errada. Só que tem uma função chamada dir, que se eu passar algum atributo, algum objeto para ele, ele vai voltar. O que esse objeto faz? Tanto que se eu vier aqui type, eu colocar aqui um 1, veja que ele volta classe inteiro. E ele não volta à toa. Se eu colocar aqui 1, por exemplo, ele vai voltar todos os comportamentos que a classe inteiro tem. Então o número 1, ele herda tudo isso daí da classe de inteiros. Então ABS, ADD, end, ball, sale, class, del attr e assim por diante. Or, not equal, né, o not equal está aqui. Né, então todos, not equal é aqui, tá galera? Aqui, ó. Então todos daqui são comportamentos da classe inteira, da classe de inteiro, ao qual o número 1, 3, 240, qualquer número ao qual for inteiro, ele tem tudo isso. Então, se eu colocar aqui 1, underline, underline, not equal, underline, underline, colocar aqui 2, por exemplo. Opa, esqueci de colocar o ponto. O ponto é para poder chamar o método. Ele está falando que a sintaxe está inválida. Né? Você não falou para mim, você não falou para a gente que, você pode estar pensando, você não falou para mim que ele é um objeto? Né? Então, como assim? Então, o que eu falei aqui, está ali, classe inteira. Todos esses comportamentos são da classe inteira, ao qual um pertence. Só que assim, eu ainda não instanciei eu simplesmente só coloquei ele ali, a grosso modo falando. Aí, a partir do momento que eu coloco ele em algum lugar, ao qual eu faço um igual, eu atribuo ele em algum canto, aí sim eu tenho ele instanciado. Então, eu tenho um número, neste caso o 1, que ele é da classe inteira. Ele é da classe dos inteiros. Beleza? De acordo com a implementação do Python, tá bom? Não vai colocar isso em C, né? Porque o C é totalmente diferente. Ok, a partir do momento que agora eu tenho o número 1, eu posso chamar, dentro da variável x, eu posso chamar um determinado comportamento. Not equal, que é o NE, né? Eu vou colocar, por exemplo, ele é diferente de 2? Ele é diferente de 2, só que ele é igual a 1. Se fosse como? Isso daqui quer dizer se eu fizesse isso daqui, ó. Ou se eu fizesse isso. Então a implementação por trás da coisa, se você simplesmente só colocar uma exclamação igual, ele está chamando uma outra função, que é o not equals, né? E ele está comparando com esse outro valor ao qual você está passando. Então assim, uma coisa é a classe inteira, outra coisa é o objeto de um tipo inteiro. Então o 1, ao qual eu estou colocando ali, que eu instanciei na classe x, né? Eu atribuí a classe x, agora ele é um valor, no caso um número, que ele é da classe dos inteiros. Ok? Então, e esses métodos aí, esses underlines, né, são os dunder methods, né? Então os métodos burros traduzido ao pé da letra, que de burro não tem nada. Ok? Então nós temos vários desses assim. Então, se eu tiver, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, 5.3 e eu ver aqui o type dele, ele é da classe float, né, número flutuante, ponto flutuante. Se eu vier aqui, ele é do tipo string. Então veja que eu simplesmente só coloquei entre aspas, deixou de ser um número e ele virou um texto. Então se eu, por exemplo, que fizer aqui def função, beleza? É uma função qualquer, ele vai simplesmente só print função, beleza? Funcão, pronto. Não se esqueça de apertar 2 vezes o Enter, tá vendo aqueles 3 pontinhos?
Se você não apertar o Enter 2 vezes, se você digitar qualquer outra coisa, vai dar erro. Tá? Então, se eu vier aqui função, ele vai voltar função. Se eu vier aqui type e vier aqui função, ele é de uma classe função. Então, se eu vier aqui dir função, olha o tanto de métodos que essa classe tem. Veja que ele já existe, tá bom? Então eu já consegui colocar uma função, beleza? Ele já existe. Ah, então se eu fizesse aqui x igual a função, funciona? Tanto que se eu vier chamar o x, ele vai reclamar, ele simplesmente só vai mostrar o endereço que está. Só que se eu vier aqui x, abre e fecha parênteses, ele chama uma função. Com certeza isso eu ensinei na parte de funções, quando eu estava falando sobre funções lá na minha própria playlist. Tá bom? Com certeza eu já ensinei essa parte. Então, assim, tudo no Excel... Ah, então se eu viesse, por exemplo, aqui, se eu atribuir, por exemplo, novamente o número 1, beleza? Então, a partir disso eu tenho funções. Então, por exemplo, o less than, né, que é o menor ou igual. Se eu vier aqui, ó, method wrapper, então é um método. Então, se eu vier aqui e fizer aqui type do y._lt__, e fechar parênteses, ele é uma classe method wrapper, né? Vamos dizer assim que no português bem cru, né? Traduzindo, é como se ele fosse tipo uma coisa que envolvesse o método, tá bom? E se eu viesse aqui e fizesse dir y.__lt__, olha o tanto de métodos que esse daí tem. Ah, então você vê aqui x__, call, abre e fecha, ele chama um método. Tá meio complicado, né? Mas vocês estão vendo que eu tenho uma classe, né, que é do tipo inteiro, e a classe inteira em si ela tem um monte de outros objetos, ela tem um monte de outras, tem um monte de objetos não, perdão, ela tem um monte de comportamentos que talvez não deveria ser dela, vamos dizer assim, né? São coisas que a classe inteira herda, assim como o method wrapper, ele também herda. Então, por exemplo, ó, você tem o dir, você tem o doc, né, equal, né, greater range, eu acho que é esse daqui, o GE eu não lembro o que é, not equal, menor ou igual. Então veja que o menor ou igual, less than, é o mesmo que você tem no inteiro, por exemplo. LT, cadê o LT dele aqui? Or, por exemplo, né, not equal, acho que aqui embaixo também tem NE, ó, not equal, o mesmo método, só que cada um ele está feito ele está implementado de uma forma diferente. Ok? Porque afinal de contas, mesmo tendo o mesmo parente, a classe pai ou o vô, seja lá o que for, né, quando você tem ele, você trabalha com ele, você tem os métodos diferentes. Por quê? Porque eles são implementados de acordo com a classe a qual já está instanciada. Né? A partir do momento que se instancia, ela vira um objeto. Beleza? Então tudo no Python existem classes e objetos aqui que você está trabalhando. Vamos colocar grosso modo, tudo no Python é um objeto. Ok? Ah, mas o objeto é instanciado, bababá. Tudo no Python é um objeto. A partir do momento que você colocou ele num... Nem precisa exatamente. A partir do momento que você deu um igual nele, atribuiu ele numa variável, a grosso modo falando, ele se já instancia. Tá bom? Números, letras, funções, etc. são todos objetos. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Eu não vou ficar falando muito, porque afinal de contas já estamos em 8 minutos. Beijo na bunda, até mais.